Como usar a inteligência artificial para ter um professor particular de inglês na sua casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana e aplicando o melhor método de aquisição do inglês que você já viu até hoje. É exatamente isso que eu vou te ensinar, mas antes eu quero te dar uma breve demonstração de como é fazer isso na prática. Vamos lá. Chat, aplicando o nosso método, como eu posso dizer glória a Deus em inglês? Claro! Imagine que você está cheio de gratidão, querendo exaltar o nome de Deus. Em inglês você diria Glory to God. Agora repita comigo. Glory to God. Perfeito. Vamos praticar novamente. Por favor, diga Glory to God para que eu ouça sua pronúncia antes de dar o feedback. Glory to God. Muito bom. Sua pronúncia está clara e cheia de emoção. Você colocou força na entonação, o que é ótimo para transmitir entusiasmo. Se quiser ajustar ainda mais, certifique-se de pronunciar o R de glory de forma suave e o God com um som de A bem curto, como em God. Vamos tentar de novo? Diga glory to God, Penny. Glory to God. Excelente! Sua pronúncia está muito natural agora. O som de glory ficou suave e God saiu perfeitamente claro. Continue praticando com essa energia e confiança. Tá mandando muito bem. Valeu, chat! E o mais legal, é que você tem todas as anotações aqui. Então você pode ver como se escreve, as coisas que você disse, as coisas que você ouviu o chat dizer. E isso tudo vai te ajudar muito na hora que você for repetir. Só que você deve estar se perguntando aí, que método que é esse? Por que eu devo confiar nesse método? Então eu quero te dar algumas evidências de que o método que eu estou te ensinando aqui agora, a unir com o ChatGPT para te ensinar inglês, para se tornar o seu professor particular, é o melhor método que você pode usar hoje. Primeiro ponto, eu já cobrei R$ 997 por mês para aplicar esse método com um dos meus alunos particulares. Segundo ponto, o nosso curso Inglês Libertador, que também aplica esse método, já foi vendido para milhares de alunos que também aplicaram o método e tiveram esse tipo de resultado que eu vou te mostrar agora. Eu fiz 2 anos de cursinho e eu era muito travada para falar. E nessa semana que nós tivemos essas aulas, eu consegui destravar mais em uma semana com o seu curso do que eu consegui em 2 anos de um cursinho presencial ainda. Não é demais? Esse tipo de testemunho, por exemplo, eu desenvolvi em algumas semanas o que eu não desenvolvi em anos de um cursinho presencial. Isso tudo não é porque eu sou muito bom, mas o método que eu aplico tanto para as aulas particulares, a ponto de eu conseguir cobrar R$ 997 por mês, e não era todo dia da semana, e não era 24 horas por dia, eu não estava assim disponível para esses alunos, como para esse curso, que é o Inglês Libertador, um curso que a gente vendia para quem queria ir além do inglês com a Bíblia e Louvores, né? Com outros assuntos, outros temas, e enfim. Então, celebre aí na sua casa, porque o que você está prestes a aprender vale muito. Se você já se certificou disso, está empolgado, está animado com todas as possibilidades que você tem agora para aprender inglês, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Deixa o seu like aí no vídeo. Vou tentar mais uma vez. Deixa o seu like aí no vídeo. E se inscreva nesse canal para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Vamos lá. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te entregar o prompt que eu usei para fazer com que o chat me desse aquela resposta, tá bom? Então fica até o final, eu vou te mostrar como acessar esse prompt. Tá, o que você vai precisar para unir o nosso método com uma inteligência artificial? Basicamente, o conteúdo desse vídeo aqui, mais um celular ou um tablet, que é o que eu estou usando aqui agora, tanto faz. Conexão com a internet, obviamente, e o aplicativo do ChatGPT. O ChatGPT, ele é mais ou menos assim, ó, aqui no tablet, ó. E para conversar, você só precisa apertar esse botãozinho aqui do canto inferior direito. É muito simples.
Agora, você precisa entender por que que esse nosso método funciona tanto e por que cada etapa é imprescindível na sua jornada, tá bom? O método, ele é composto por 5 elementos. Faz assim com a sua mão. Fala comigo. Contexto, emoção, curiosidade, informação e repetição. Os 3 primeiros elementos são para quê? Para tornar o seu cérebro um solo fértil para a semente, que é a informação. E a repetição é só para regar essa semente e garantir que assim que você precisar, você vai conseguir se lembrar e usar essa informação que você adquiriu. Esses 3 elementos, contexto, por quê? Porque tudo o que a gente aprende na vida, de fato, de verdade, está dentro de um contexto, de uma situação, de um fato, de um acontecimento. Não tem como. Uma história, as histórias movem o mundo. Tanto é que, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já é aluno do nosso curso gratuito Inglês com a Bíblia e Louvores. Qual que é o contexto que a gente utiliza? Versículos bíblicos, histórias bíblicas. Só que existe uma forma de potencializar o poder dessas histórias, que é o quê? Histórias que despertam em você uma emoção. Fala aí comigo, ó. A emoção é o caminho mais curto em direção ao cérebro. Context, emotion. Emotion. A emoção é o caminho mais curto em direção ao cérebro. Tudo que você aprende num contexto que te desperta emoção entra no seu cérebro muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente. É fácil, é só você se lembrar, poxa, naquele meu aniversário, onde eu celebrei com os meus amigos, onde eu dei glória a Deus pela minha vida, onde eu chorei, onde eu sorri, onde eu pulei, onde eu gritei, eu lembro que eu comi. Qual que era o cardápio? Eu me lembro do cardápio. Aí, se eu te perguntar o que você comeu na quinta-feira passada, se não foi um dia muito especial para você, se não foi um dia onde as emoções foram despertadas dentro de você, no seu cérebro, você provavelmente vai falar assim, eu não sei. Muitos de vocês, como eu não se lembra nem o que você comeu ontem, no almoço, ou no café da manhã. A não ser que você coma todo dia a mesma coisa, que acho que é bem pouco provável. Então, tudo que você aprender usando esse método que eu estou te ensinando, precisa ser dentro de um contexto emocional. Você viu que o chat ele falou assim, ó, imagine que você está, ó, uma história, um contexto. Imagine que você está num contexto onde você está muito feliz, muito grato. Depois, como por exemplo, depois de ter recebido uma grande bênção, e você quer dar glória a Deus, você quer exaltar a Deus, você quer engrandecer a Deus. O que ele está fazendo? Contexto com emoção. Automaticamente você já viaja, você fala assim, meu, ó, se tal coisa acontecesse, eu ia ficar desse jeito. Emoção, contexto, emoção. Seu cérebro tá assim, ó, vai, me manda essa informação aí logo que eu vou guardar bem, eu prometo. Tipo assim, entendeu? Só que o terceiro ponto, ele é tão importante quanto os 2 primeiros. Por quê? Porque de nada vale eu querer ajudar quem não quer ajuda. Eu querer ensinar quem não quer aprender. O nosso cérebro, ele funciona baseado em curiosidade. Tudo que você aprendeu quando você era criança é porque você ficou curioso, você quis ir lá fuçar, você quis ir lá mexer, você quis perguntar o porquê. Não adianta. Você precisa estar curioso no seu momento de aprendizagem. No seu momento de aquisição do idioma das nações, que é o inglês, o idioma que vai transformar o seu futuro, o futuro da sua família, não só no contexto onde você vive agora, mas pelo resto da sua vida. Curiosidade. E é isso que o chat vai aplicar com você. E é isso que a gente aplica lá nas aulas do Inglês Libertador, por isso que tem dado tão certo. Então, agora que a gente já preparou o seu cérebro com um contexto que despertou em você uma emoção e ativou a curiosidade, aí sim vem a informação. Aí sim vem, ó, se diz glória a Deus, assim, glory to God. É diferente. Como que os cursinhos, a maioria das coisas que você vai ver por aí começam? Hoje a nossa aula é sobre o verbo to be. Hoje a nossa aula é sobre tal tema. Não tem contexto, não tem emoção, não tem curiosidade. Simplesmente chegam na informação. E é como querer plantar batata no asfalto. Não vai nascer.
O nosso cérebro, naturalmente, ele é um asfalto. Se você não der para ele o preparo, o adubo, tal, fizer o tratamento desse solo, ele vai pegar uma informação, entra por um ouvido e sai pelo outro. Já ouviu essa expressão? É exatamente isso. Agora você não vai estudar mais inglês assim. Agora você vai estudar inglês com esse método que é valioso. E por último, a repetição. Você já ouviu essa frase? A repetição é a mãe da didática. Só que existe a forma chata de repetir e a forma legal de repetir. A forma chata, igual aquele japonesinho dos memes do Insta, que o cara fica lendo ou escrevendo 1 milhão de vezes a mesma coisa, tal, até não esquecer mais, a mesma fórmula, daquele jeito maçante. Só que 1% da população vai conseguir aplicar esse método. Por quê? Você precisa de muita disciplina, você precisa ser alguém assim, ó. Ou você vai levantar dali e se você não tiver feito aquilo, você vai tomar uma surra de alguém, que não é o seu caso, se você é um jovem, adolescente, adulto, não, isso não vai acontecer. Ou você é uma pessoa muito disciplinada, a ponto de falar assim, não, eu vou repetir isso aqui 1000 vezes até eu decorar. Não é o meu caso. Não é o seu caso, provavelmente. Mas graças a Deus que existe a forma prazerosa. Qual que é a forma prazerosa? A forma prazerosa é uma forma que aplica todos esses pontos que eu citei anteriormente. Como assim? Vamos dar um exemplo legal aqui. Louvor. Existe algum louvor que você já ouviu umas 10 vezes essa semana? Ou esse ano, vai? Sabe aquela música que você gosta? Você não se importa de ouvir umas 2, 3, 4 vezes no mesmo dia. Agora imagina que esse contexto, que é o louvor, ele te desperta emoções, com certeza. Você fala assim, meu, o que será que significa essa palavra, essa expressão? Aí você vai atrás. Então tem contexto, tem emoção, tem curiosidade, tem a informação, que é o significado dessas coisas, a forma de falar isso, né, o som dessas palavras, tudo isso entra aqui na informação. Pronto. Você vai repetir uma vez, você vai ouvir uma vez, você vai ouvir 2 vezes, você vai ouvir 3 vezes. Chega uma hora que é praticamente impossível você se esquecer daquilo que você está ouvindo, que você está vendo. Porque você já repetiu tanto. Só que não foi uma repetição que te custou. Não. Talvez te custaria mais se você tivesse ficado sem ouvir, né? Você fala assim, nossa, eu não consigo ficar sem ouvir esse louvor, não consigo ficar sem cantar essa música. Então, no lugar de te custar muito fazer, é o contrário. Você tem prazer em fazer, você tem prazer em executar aquilo. Esse é o poder do nosso método. É assim que você vai estudar inglês a partir de agora. Só que a diferença é que é o seguinte, na época que eu vendi esse curso Inglês Libertador, a R$ 1.297, né? Na primeira semana, elas assistiam às aulas que aplicavam, né? Contexto, emoção, curiosidade, informação, repetição. Só que a parte prática, ela era muito mais complicada do que vai ser agora para você. Antes, elas tinham que depender de mim ou dos nossos professores auxiliares. Agora, você, dentro do Inglês Libertador, ou fora, ou estudando com qualquer coisa que você quiser, você vai ter um suporte para te dar feedback de pronúncia, para tirar suas dúvidas de gramática, para te ensinar um vocabulário novo, para te incentivar, para falar com você o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, ó, free, de graça, sem você ter que esperar um feedback. Exemplo, a pessoa assistiu essas aulas e a primeira semana era te ensinando a praticar, a se apresentar, por exemplo. Aí a pessoa assistia as aulas, com todas as minhas dicas, com tudo aquilo que eu cobrava R$ 997 lá atrás para ensinar. E ela gravava um vídeo para mim, se apresentando. Depois de receber esse vídeo, eu analisava, falava assim, ó, essa pronúncia você precisa melhorar, assim, essa palavra que você usou não é a mais adequada, né? O pessoal não usa muito, usa essa. Ó, eu vi que você tem o costume de, por exemplo, trocar a posição de tal coisa. Tenta desse jeito. Tudo. E ali, devolvia isso como forma de feedback completamente individual, personalizado. E a pessoa regravava para mim, ok, agora você pode ir para o próximo ciclo. Só que todo esse processo agora, ele pode ser feito com a inteligência artificial, utilizando esse prompt, que é totalmente específico, né, aplicando o nosso método. Você não encontra isso no Google, por exemplo. E não é uma coisa genérica que você fala assim, só usar o ChatGPT. Não. Por quê?
tem um método, né? Tem um mapa, e esse mapa ele é específico. Ele é baseado em todas as experiências que eu tive lá atrás, e ele é, assim, é único. Por isso que ele tem tanto preço, e se você ainda não deixou esse like, pelo amor de Deus, deixa esse like aqui e já deixa um comentário. Ó, tô curtindo demais a aula. Vai mudar minha vida com o inglês, tá bom? Aí você deve estar se perguntando assim, ó, mas teacher, beleza, eu já entendi que o método tem que ter contexto, emoção, curiosidade, informação, repetição. Legal, vou estudar inglês assim agora, sei que vai funcionar. Mas, qual que é o prompt que eu vou escrever para o ChatGPT me ensinar desse jeito, aplicando esse método? Eu vou te mostrar como você vai ter ele de graça até o final desse vídeo, então fica até o final, tá resolvido. Próxima dúvida que você deve ter. Qual é a sequência de conteúdos que você recomenda para quem está começando a estudar inglês agora? Ou para quem quer recomeçar a vida com o inglês aplicando isso, porque tem certeza de que vai ser muito mais rápido, é melhor recomeçar do zero e fazer todo o processo mais rápido, de forma mais prazerosa, do que ficar catando migalha e tal, costurando aqui, ali. É tipo assim, é mais fácil você construir uma casa do zero do que você reformar uma casa. Se você já teve experiência ou já viu alguém reformando uma casa, é um caos. Tira coisa daqui, coloca, leva para fora, coloca para dentro e é uma bagunça. Então o que eu recomendo que você faça? Começa do zero. Vai por mim, tenha clareza. Não existe nada mais importante em relação a um método, ao seu momento de aquisição do inglês, do que clareza. Você precisa saber qual que é o próximo passo. Você precisa saber onde você vai chegar, quanto tempo você vai levar para chegar até lá. Eu tive uma experiência uma vez, meu Deus do céu, lá em Nova York. Acho que era a segunda ou terceira vez que eu tava lá. Então eu tava assim, muito confiante, né? Tranquilo. E aí eu tinha um voo. Meu voo era, tipo assim, 9 horas da noite, 9h30, vai. 9h30 da noite. E eu fui inventar, tava lá na Times Square, eu fui inventar de fazer uma live, tipo, 6h30, 7 horas. Um voo internacional. Eu sei que eu fiz essa live, quando eu acabei a live, meu celular, ele tava com pouquíssima bateria. Imagina o desespero. Pouquíssima bateria. E assim, eu tinha que escolher. Ou eu parava em algum lugar para carregar, e aí eu desistia do voo, porque não ia, é impossível. Ou eu saía correndo dali e ia pegar esse voo de algum jeito, mesmo sem bateria no celular. A bateria acabou e lá foi o Matheus, sozinho em Nova York, precisando chegar no aeroporto que era do outro lado da cidade. Deu certo? Eu cheguei no aeroporto? Cheguei. Por quê? Falei com um monte de estranho pedindo informação, consegui entender, não tinha essa barreira da comunicação, né? Se eu tivesse essa barreira, com certeza eu não tinha chegado. Esquece, ia ser impossível. Ia chegar só do outro dia. Isso se eu chegasse, né? Mas enfim. Peguei táxi. Foi um rolo, assim, mas cheguei. Cheguei atrasado, o voo já tinha saído. Mas graças a Deus eles conseguiram remarcar pro outro dia e eu cheguei no Brasil em paz, assim, deu tudo certo. Foi louco. Um ponto importante para te incentivar a estudar inglês. Se eu não tivesse inglês, acho que eu tinha tido um treco. De verdade, foi terrível. Mas eu cheguei. O problema é que eu gastei muita energia, eu tive vários problemas, eu gastei mais dinheiro do que eu deveria, do que eu poderia, se eu tivesse certeza de que o metrô que eu preciso pegar tá nessa esquina e eu preciso descer nessa estação e depois pegar outro metrô para outra estação e depois pegar um Uber daqui até aqui. Eu chegaria no aeroporto muito mais rápido, gastando menos, mais tranquilo. Esse é o poder de você ter um mapa na sua mão. Esse é o poder de você ter um método. O primeiro ponto é esse, tá? Você concorda? Você já ficou perdido em algum lugar? Você já ficou sem bateria no seu celular? Então você entende o que eu tô falando. Então, qual é a sequência de módulos? Qual é a sequência de assuntos que eu, no seu lugar, estudaria? Isso aqui vale ouro. Vale ouro. Vou abrir a tela aqui para você, tá? Na minha visão, e baseado em toda a minha experiência, o primeiro ponto que você tem que focar em fazer é desenvolver o hábito e aprender a amar o inglês. Isso aqui seu tá garantido,
Por quê? Isso aqui você desenvolve no Inglês com a Bíblia e Louvores, que você já tem acesso. Se você não tem, me manda Inglês com a Bíblia e Louvores lá no privado do meu Insta. Vou deixar o link aqui, depois você faz isso, tá? Se você teve algum problema com o seu acesso, me manda acesso lá no privado, porque também vai dar certo. Só que esse seu ponto aqui, tá garantido. Quantos de vocês começaram a amar o inglês depois das aulas de inglês com a Bíblia e Louvores? Me deixa saber aqui nos comentários. Esse é o primeiro ponto, sabe por quê? Não existe fluência sem constância. Não tem como. E a melhor forma de se tornar constante no inglês é desenvolvendo esse amor pelo idioma e o hábito de estudar inglês diariamente. Sem isso, esquece, você nunca vai ser fluente. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, talvez essa seja uma verdade dura de ouvir, mas é a verdade que você precisa ouvir. Eu falo isso com muito amor, porque um dia eu entendi isso, eu me tornei fluente e já ajudei milhares de pessoas a conquistarem esse sonho também. Então, foque em desenvolver o hábito de estudar inglês e a começar a amar o inglês. Porque se você odiar o inglês, o único retorno que você vai ter é que você não vai falar inglês nunca, vai continuar limitado, vai continuar sem ter tranquilidade para viajar para outros países, para conquistar as melhores oportunidades de emprego, para realizar os seus sonhos com o inglês, sabe? Aqueles sonhos que você tem, ou mais especificamente, aqueles sonhos que Deus colocou no seu coração de ir para as nações e pregar, por exemplo, para alguém em inglês, ganhar uma pessoa para Jesus, pregando o evangelho em inglês, ou então usar uma camisa dessa, por exemplo, Can I pray for you? Numa situação lá nos Estados Unidos, orar por alguém em inglês, como já aconteceu comigo, e foi uma das sensações mais incríveis da minha vida. Eu não quero que você fique longe disso, eu não quero que você fique limitado ao português, sendo que você poderia viver muito mais coisas, romper, sabe, alçar voos muito maiores. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para você também, que você avance, que você rompa, que você vá além, que você faça aquilo que seus pais não fizeram, que você chegue onde os seus avós não puderam chegar, que você consiga levar a mensagem que queima dentro do seu coração através da sua profissão, do seu ministério, daquilo que você ama fazer, para os 4 cantos da terra. Se eu, que nem te conheço, quero isso para você, imagina o seu Criador. Se você é pai ou é mãe, é só você olhar para o seu filho e se pensa. Se você pudesse escolher um filho que fala inglês ou um filho que não fala inglês, com certeza, por amar o seu filho, você falaria assim, eu quero que ele fale inglês. Eu quero que ele domine o idioma das nações para ir mais longe do que eu fui. Ou que ele aprenda antes do que eu aprendi para aproveitar ainda mais, né? Você quer que o seu filho ou sua filha vá muito longe. Então eu tenho certeza que esse também é o desejo do coração do Senhor para você. E que isso te sirva de incentivo. Tá bom? Então se você já tem inglês com a Bíblia, esse primeiro ponto aqui está garantido para você. Você pode ficar tranquilo. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto que eu recomendo que você faça é esse, ó. Dominar os fundamentos. Que lá no Inglês Libertador, a gente pedia para cada tipo de fundamento uma missão em vídeo, que foi aquela missão que eu comentei com vocês agora há pouco, tá? Então, que tipo de fundamento é esse? Sabe aquelas coisas que até as crianças de 5 anos lá nos Estados Unidos sabem fazer, sabem falar, sabem comunicar? Esse é o seu primeiro objetivo com o inglês. Então, você aprendeu a amar o idioma no inglês com a Bíblia e Louvores? Ok. Você desenvolveu o hábito de estudar inglês? Ok. Você aprendeu suas primeiras palavras, expressões, já está fazendo o seu devocional em inglês, já está louvando a Deus em inglês, já está, ouvindo algumas coisas e entendendo e tal? O primeiro ponto já está garantido. Agora, junto com isso, claro, você nunca vai parar de fazer o seu devocional. Você vai continuar aprendendo inglês com a Bíblia o resto da sua vida, assim como é comigo. Até hoje eu aprendo uma palavra, uma expressão ou outra ali a partir de versículos bíblicos. Isso é maravilhoso, é uma jornada assim, que é até a morte, né? E é uma jornada prazerosa que você não vai se incomodar de fazer, de executar. Mas você precisa começar a desenvolver esses fundamentos logo. Que tipo de fundamento? Você precisa se apresentar, conseguir se apresentar com confiança. Você precisa conseguir falar, por exemplo, de como é a sua rotina, aquilo que você faz, atividades simples. Você precisa conseguir contar uma história. Você precisa conseguir falar do futuro, dos seus sonhos, daquilo que você deseja.
Então isso aqui são fundamentos. E dentro dessas situações você aprender, poxa, eu quero falar bonito. Eu não quero falar igual um caipira, vamos dizer assim, né? Nada contra quem é caipira. Não quero falar igual alguém que não sabe nada do inglês. Não, eu quero falar certo, quero falar as coisas nas posições certas, né? Quero usar o vocabulário certo. E é isso que você vai desenvolver nessa parte. No nosso caso lá do Inglês Libertador, é o módulo O Fundamento. E agora, né, quem faz esse módulo tem, além do material que a gente disponibiliza lá, aplicando todo o nosso método, tem também o ChatGPT para dar esses feedbacks. Mas você pode falar assim, mas teacher, eu não estou no Inglês Libertador ainda, eu não tenho acesso a isso. Mas não tem problema, você já tem o método, você vai ter o prompt para você usar no ChatGPT e você vai conseguir aplicar isso aí depois na sua casa, tranquilo, tá? Com ou sem o nosso material, com ou sem o nosso suporte lá da plataforma, com ou sem o nosso grupo VIP de alunos do Inglês Libertador, ou não importa, você já consegue se virar sozinho aplicando isso que eu estou te ensinando, tá bom? Terceiro ponto que eu recomendo que você faça. Domine conversas do cotidiano. Como assim? Você aprendeu a falar o mínimo, você aprendeu a falar o básico, os fundamentos, isso aqui com a gente lá no Inglês Libertador você faz em 30 dias. Sozinho talvez você demore uns 2 ou 3 meses, mas não importa. Dominou isso, vai aprender a ter conversas do dia a dia. Vai aprender a, por exemplo, como perguntar quanto tempo leva para chegar de um lugar até outro. Outra coisa que você tem que saber, como dizer para um doutor que você está com dor de barriga, por exemplo. E a pessoa está lá numa viagem aos Estados Unidos, começa a sentir um desconforto e você precisa ir numa farmácia ou no hospital e dizer, ó, eu estou com dor de barriga. Isso você tem que saber falar. Isso pode salvar sua vida, não é verdade? Então, essas conversas do cotidiano são conversas que vão te dar mais fluidez, mais tranquilidade para as experiências internacionais que você vai viver. Seja você lá fora, ou seja você aqui no nosso país se comunicando com alguém que veio lá de fora, entendeu? Elas são muito importantes. Para quem faz o Inglês Libertador, eles têm lá acesso à sequência, o material em PDF, tem um prompt específico para essas situações lá dentro também. É muito da hora, tá? Inclusive, quero fazer uma pausa aqui para dizer que o Inglês Libertador, ele custava R$ 1.297, tá? E eu tinha até parado de vender ele. Eu vendi esporadicamente, assim, quando alguém, aluno do Inglês com a Bíblia e Louvores, implorava, assim, tipo assim, teacher, estou fazendo Inglês com a Bíblia, mas estou amando o método e eu quero ir além para me desenvolver em outras áreas, tal. Por favor, você me dá mais alguma coisa, me dá mais material, tal. Aí sim a gente vendia o Inglês Libertador. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a gente já estava vendendo muito bem o inglês com a Bíblia. E assim, o inglês com a Bíblia não me dá muito trabalho como o Inglês Libertador me dava, né? Pra ficar dando os feedbacks e tal. Graças a Deus que agora surgiu a inteligência artificial. Mas por me dar menos trabalho, eu preferia, por exemplo, vender 4 cursos do Inglês com a Bíblia e Louvores e vender R$ 1.200 do que vender um curso do Inglês Libertador, né? Porque isso aqui me dava muito mais trabalho do que isso. Às vezes 10 do Inglês com a Bíblia me dava menos trabalho do que um aluno do Inglês Libertador. Então, eu preferi parar de vender o Inglês Libertador, né, por um tempo, vender somente para quem assim, me pedia muito, tal, e eu via que estava realmente interessado, e aí eu vendi, tá? Então esse foi o primeiro motivo que eu parei de vender o Inglês Libertador. O segundo motivo foi porque não fazia sentido eu, por exemplo, postar no meu Insta, uma oferta do Inglês Libertador e tal, para quem ainda não tinha passado no Inglês com a Bíblia e Louvores. Por quê? É como se você desse passar, para essas fases aqui, todas essas, sem ter isso, que é o que você só adquire lá no Inglês com a Bíblia e Louvores, é como dar uma Ferrari na mão de uma criança que não tem uma habilitação. A pessoa ia investir aqui R$ 1.297, só que se ela ainda não tivesse desenvolvido o hábito, se ela não tivesse aprendido a amar o inglês ainda, ia ser um desperdício, porque ela ia assistir 2, 5 aulas desse e ela ia parar, porque ela ainda não estava amando o inglês, que não é o seu caso, né? Ou pelo menos isso aqui você já tem garantido, não é verdade? Então eu precisava que as pessoas primeiro tivessem passado pelo Inglês com a Bíblia, ou pelo menos já estivessem lá dentro. Por isso que a gente só vendia para alunos do Inglês com a Bíblia e Louvores, né? E assim, a gente tinha parado de vender, estava vendendo muito bem Inglês com a Bíblia, então estava tudo bem. Só que
tendo uma conversa com o meu pastor, ele falou assim: Mateus, ó, você é casado, né? Você tem uma família, você tem projetos muito grandes, né? Por exemplo, se você é nosso aluno do Inglês com a Bíblia, você já sabe que a gente quer chegar lá na África com o Inglês com a Bíblia, a gente quer levar o Inglês com a Bíblia para as penitenciárias, muita coisa, né, que a gente precisa fazer. E tudo isso depende de dinheiro. E dinheiro, ele chega de algumas formas. Contribuições voluntárias, inclusive se você é um contribuidor, um patrocinador do Inglês com a Bíblia e Louvores, muito, 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 muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Todas as contribuições têm sido uma bênção, tá? Para a nossa vida, nossa família, os nossos projetos, como um movimento global, né? Mas uma forma de fazer isso também é com as vendas de cursos online, né? Meu pastor até chegou a comentar assim: volta a vender o Inglês com a Bíblia. Só que eu expliquei para ele: não, pastor, esse foi um pedido do Senhor, né? Pra gente dar mesmo de graça, não tem como voltar a vender mais. Ele falou: você não tem um outro curso? Aí eu falei assim: é verdade, eu tenho um outro curso, que é o Inglês Libertador. Ele falou assim: por que você não volta a vender ele? Foi nessa conversa que eu comecei a pensar: poxa, eu posso voltar a vender. Aí eu lembrei da inteligência artificial, aí eu comecei a mergulhar, fazer testes para ver se a inteligência artificial conseguiria me substituir nesse processo do aluno que já tem acesso aos materiais e precisa desse suporte para dar feedback, para corrigir pronúncia, para praticar conversação, etc. E aí foi nesse mergulho que eu decidi gravar essa aula para te ensinar a fazer isso sozinho, mas também para caso você queira ser um aluno do Inglês Libertador, você também poder. Só que com 85% de desconto, já que o Inglês Libertador vai me dar muito menos trabalho a partir de agora. Vai ter o trabalho das aulas em grupo, né, de dúvidas, do suporte da plataforma, de todas as interações que só os alunos do Inglês Libertador vão ter, vai ter esse trabalho. Só que vai ser muito inferior quando você já sabe usar a inteligência artificial a seu favor. Então, fica até o final desse vídeo, tá? Porque eu vou te ajudar a fazer sua matrícula, sua inscrição com essa promoção, aí vai te abençoar também demais. E você que se inscrever no Inglês Libertador, diretamente vai ser um patrocinador de todos esses projetos aí que a gente tem. A gente tem a meta de alcançar mais de 100 mil alunos ainda esse ano de 2024. Não sei se está assistindo esse vídeo aqui, em qual mês, não sei. Mas a gente já tem essa meta. Então imagina 100 mil famílias, 100 mil pessoas estudando inglês de forma gratuita, aprendendo a amar o inglês, estudando com a Bíblia, louvores, tudo mais. O projeto da África, o projeto das penitenciárias, tudo isso você vai ser um patrocinador de forma direta, por ser aluno do Inglês Libertador, tá? Então, mas enfim, vamos continuar. Fica até o final se você quiser saber como fazer isso. Beleza? O próximo ponto dessa jornada que eu recomendo que você invista é na expansão de vocabulários. Só que não é uma expansão qualquer. É uma expansão com sabedoria. Como assim? Expansão com sabedoria. Ó, o inglês tem milhares de palavras, tá? Imagina quem você se tornou a partir desses pontos aqui. Você já tem o hábito de estudar inglês? Isso é imparável. Você vai ser fluente com certeza. Você já sabe se apresentar, falar da sua rotina, contar história, falar do futuro, tudo mais. Você consegue ter conversas do cotidiano, você praticou com a inteligência artificial, você já está fluindo. Então você consegue fazer uma viagem, por exemplo, tranquilamente. Só que você não quer parar por aí, você não precisa parar por aí. Eu não recomendo que você pare por aí, recomendo que você vá além. Expanda o seu vocabulário com sabedoria. Por exemplo, você conseguiria trocar uma ideia agora sobre a importância de se comunicar bem em inglês? A comunicação, a importância da comunicação. Se você estivesse lá fora, numa roda, o pessoal começasse a falar, ó, gente, é importante conseguir se comunicar bem, não é? Você ia ficar quieto, calado, porque você não tem esse vocabulário. Eu recomendo que você adquira ele. Como? Através de livros best-sellers. Por exemplo, um livro que eu comprei na minha jornada para melhorar a minha própria comunicação e conseguir falar sobre isso foi esse aqui, ó. 5 stars. 5 estrelas. The Communication Secrets to Get From Good to Great. Os segredos da comunicação para ir de bom para ótimo. 5 estrelas. Do mesmo autor de best-seller
Talk Like Ted. É um especialista em comunicação, professor de Harvard, e eu posso aprender com ele, como se eu estivesse sentado numa mesa com ele, aprendendo sobre comunicação. Isso aqui é ouro, isso aqui é sabedoria. A Bíblia fala assim, ó, ame a sabedoria. Mesmo que custe tudo que você tem, compre conhecimento. Esse livro aqui, por exemplo, me custou $27,99. Ó. Isso é sabedoria, isso não tem preço. Inclusive foi isso que me ajudou a ter os outros resultados que eu tive na minha vida profissional, na minha carreira como professor de inglês, né? Certamente eu não conseguiria cobrar R$997 por mês lá atrás para dar aulas para um doutor, por exemplo. Ou certamente eu não teria alunos milionários, como eu já tive. Então, conteúdos que vão enriquecer a sua vida, que vão fazer com que você continue expandindo o seu vocabulário, mas ao mesmo tempo te adquira alguma coisa, sabe? Te torne uma pessoa mais inteligente, te torne uma pessoa melhor. Esse aqui é sobre comunicação, mas ali tem vários, sobre vários outros assuntos. Assuntos bíblicos, assuntos mais do dia a dia, assuntos que não são necessariamente diretos da Bíblia, mas que na Bíblia a gente entende a importância deles e consegue aprender através de livros, né? Porque Deus usa os autores para nos ensinar também. Deus usa os livros para nos ensinar também. Então o que eu recomendo que você faça nessa etapa do seu aprendizado? Compre conhecimento, adquira sabedoria através de livros best-sellers sobre os assuntos que você gosta. Eu, por exemplo, fiz uma lista para os alunos do Inglês Libertador com os áudios 100% em inglês e os resumos em PDF 100% em inglês também, para eles terem uma sequência ali perfeita, estudarem, expandirem o vocabulário através desses livros. Esses livros são livros que eu, com certeza, quando eu tiver um filho, vou recomendar que esse filho ou essa filha leia os livros, porque foram livros que me ensinaram sobre hábitos, sobre relacionamentos, sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre dinheiro, sobre um monte de coisa. Coisas que nós precisamos saber. Sabe aquelas coisas assim que você fala assim, meu, que bom que eu aprendi sobre isso, agora minha vida vai ser melhor. Agora eu posso dar um futuro melhor para os meus filhos, e etc. Então, lá dentro do Inglês Libertador, caso você possa acessar, né, essa condição especial que a gente está disponibilizando para você, você vai ter acesso a esses resumos, tanto em áudio como em PDF. E você vai crescer muito, vai expandir demais o seu vocabulário no inglês. E vai crescer demais como pessoa também, tá? Mas, caso você não esteja lá dentro, procure livros assim, que vão te agregar para você praticar esse quarto ponto da sua jornada. Quinto, esses dois a gente vai passar muito rápido, tá? O quinto aqui, ó, é um dos mais importantes para mim. Sabe por quê? Muita gente chega nos Estados Unidos só com aquele sotaque, só consegue entender um sotaque. Qual sotaque? O sotaque da série, o sotaque do cantor gospel, o sotaque do pregador que ele escuta. Só um sotaque. Geralmente é o norte-americano, que é o sotaque de Hollywood. Mas o inglês é falado em mais de 50 países. Pensa bem, só aqui no Brasil, se você for para o sul, você vai ouvir um português. Se você for para o norte, você vai ouvir um outro. Jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Você imagina no inglês. Não faz sentido você sair daqui, ir para os Estados Unidos, para qualquer outro país, e você só conseguir entender um sotaque. Por isso, anota que eu vou te falar. Conselho para a vida com o inglês. Você escolhe como você vai falar, mas você não escolhe como você vai ouvir as outras pessoas falando. Vou repetir. Você escolhe como você vai falar, mas você não escolhe como você vai ouvir. Então, se prepare para entender pessoas de outros sotaques, de diversos sotaques falando inglês. Aconteceu isso na nossa viagem para os Estados Unidos. A primeira vez que eu fui com a Rebecca, né? Você já deve conhecer ela, e 2 amigos. O que aconteceu? A gente falou com o indiano, a gente pediu ajuda, né? Como chega tal? Qual que é a melhor loja para isso? O indiano falando. E o sotaque do indiano é muito legal. What the $1? Don't you tell me what to do? O sotaque do indiano é muito top. E em Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos no geral, tem muito indiano. Você precisa conseguir entender um indiano falando. A gente fez a loucura de Nova York, Chinatown. Chinatown é um bairro dentro de Nova York, como se fosse a China em Nova York. Você pensa o tanto chinês que tinha lá.
A gente foi de ônibus de Nova York até Atlanta. Tipo assim, a gente atravessou várias cidades, foi de um estado para outro, de busão. E esse busão saía de Chinatown. A gente precisou pedir informação para uma chinesa lá em Chinatown. E adivinha quem entendeu? Eu entendi. E quando eu estava desenvolvendo o meu método, lá atrás, eu pensei assim, isso foi primordial no meu sucesso com o inglês, na minha felicidade com o inglês. Porque eu consegui entender outros sotaques. Se eu não tivesse conseguido, igual as pessoas comigo, eu teria ficado muito decepcionado. Poxa, como assim? Estudei inglês por tanto tempo e não consegui entender uma pessoa falando uma informação simples para mim em inglês. Você não precisa passar por isso, tá? Você não vai passar por isso. Por quê? Você vai dominar outros sotaques. Como eu recomendo que você faça? Assistindo palestras de palestrantes de diversos lugares do mundo. Você vai aprender alguma coisa boa para você, para sua vida. Você vai afiar o seu machado e ao mesmo tempo você vai se acostumar com outros sotaques. Então é assim que o indiano fala água. Estava acostumado com water. Eles falam water. Então é assim. É assim que o britânico fala water. Então, aí você vai se acostumando. Só que aos poucos, sem estar numa necessidade prática do dia a dia, mesmo com pressão. E aí quando você estiver no campo de batalha, você vai conseguir entender as pessoas. Porque você sabia que você escolhe como você vai falar, mas você não escolhe como você vai ouvir. Agora você sabe disso e vai chegar preparado para isso. Lá dentro do Inglês Libertador é tudo mais facilitado. Lembra, tudo que eu estou te ensinando aqui você consegue aplicar sozinho, independente se você está no Inglês Libertador ou não. A diferença é que lá no Inglês Libertador você tem tudo assim, ó, de mão beijada, né? De forma didática ali, organizada. Vai te fazer economizar tempo, energia, dinheiro. Você não vai precisar ficar correndo de site em site, pesquisando e tal, indo pra lá e pra cá, perdendo tempo, às vezes até esquecendo que você foi lá, aquela bagunça, aquele caos, né? Igual eu em Nova York sem o celular. Então você consegue fazer sozinho. Mas lógico, se você tiver no Inglês Libertador, ainda mais com essa ferramenta que eu acabei de te mostrar, você vai economizar muito tempo, energia e dinheiro. Lá no Inglês Libertador, por exemplo, eu fiz uma lista de recomendação de palestras que eu assisti que mudaram a minha vida, com os sotaques, com os principais sotaques que você precisa entender, dominar, tá? Para se comunicar livremente, viver em paz com o seu inglês, conseguir entender as pessoas e se fazer entendido, beleza? Então, assim, ó, incrível. O sexto ponto é esse. Ter uma experiência no exterior. Eu recomendo que você tenha uma experiência no exterior. Por quê? É diferente, sabe? Você vai uma vez, você destrava sua mente, você desbloqueia sua mente. Você fala assim, não é um mundo. Eu posso ir em qualquer lugar do mundo. Essa sensação é incrível. Uma sensação que é incrível também, que você só tem uma experiência no exterior, é você entrar numa igreja lá nos Estados Unidos e você louvar a Deus em inglês. E você vê assim, meu Deus, o mesmo Deus que se manifesta lá na minha cidade, lá no Brasil, que se revela a mim lá no meu quarto, ele também tá aqui. Aí você fala assim, uau, Deus é onipresente mesmo. Agora eu sei na pele, até me arrepio em falar. A sensação de entrar na primeira igreja que eu entrei nos Estados Unidos, sentir a presença de Deus, louvar o Senhor, ser edificado pela palavra, ela é indescritível. Vale todo o investimento. Só que você deve estar pensando assim, mas teacher, eu não tenho perspectiva nenhuma de fazer uma viagem para o exterior. E se eu te dissesse que uma das últimas viagens que eu fiz, eu gastei 300 e pouquinhos reais para emitir minha passagem para os Estados Unidos? 300 e pouquinhos reais você deve ter, né? Ou então você deve conseguir juntar. Não é muito mais fácil? Não é muito mais viável? Pois é. Isso eu só consegui por conta das milhas. Eu vou gravar um módulo específico sobre como usar as milhas para viajar mais e mais barato. E eu vou disponibilizar lá dentro do Inglês Libertador. Você vai poder comprar depois separado. Se você não for nosso aluno, tá tudo bem. Mas se você for, você já vai ter acesso a isso. E aí você vai fixar muito melhor aquilo que você já viu, certo? Aquilo que você viu e ouviu dentro do Inglês Libertador aplicando esse método.
mas você também vai ter experiências que vão transformar a sua vida. Experiências no exterior, tá? As milhas vão facilitar muito para que você faça isso, tá bom? E por último, o último ponto, né, dessa jornada que eu te recomendo é continuar. Continue, não pare, porque até hoje eu aprendo inglês. Só que como esse método, essa jornada, ela é cirurgicamente construída para te fazer mergulhar no inglês, é praticamente impossível você parar. Você não vai parar. Se você for para os Estados Unidos e voltar, você vai falar assim, tem tal coisa que eu preciso melhorar mais. Você vai estudar, para que na próxima vez que você for para lá ou para qualquer outro país, você já tenha dominado. Então isso vai fazer com que você seja um eterno praticante do inglês. E isso vai garantir que você nunca perca a fluência que você conquistou. Já vi inúmeros alunos, né, que chegavam em mim e falavam assim, teacher, eu já até tinha tal nível, mas como eu parei de praticar, eu perdi tudo, preciso começar do zero, preciso, retomar. Talvez até seja esse seu caso. Mas eu te garanto que se você passar por esses passos aqui, ó, por esses pontos da sua jornada até a fluência no inglês, você nunca mais vai parar. Você nunca mais vai perder a fluência que você conquistou. Tá bom? Então, aqui, você viu na prática como usar o ChatGPT. Só tá faltando o prompt. Calma aí que eu já vou te mostrar como pegar ele. Como usar o ChatGPT para tirar suas dúvidas, praticar conversação com você, corrigir suas pronúncias, etc. Você também viu o que não pode faltar num método, inclusive um método que tem um valor absurdo, né? Você também viu a jornada que você precisa percorrer agora. Você tem clareza, primeiro eu preciso desenvolver isso, depois isso, depois isso, depois isso. E eu tenho certeza que lá no final tudo vai se encaixar e tudo vai dar certo, vai ser da melhor forma possível. O Matheus, ele cobrava caro para fazer isso, ele me ensinou isso, então eu tenho certeza disso, tal. E ainda, por último, pra gente concluir, você tá ganhando um desconto de 85% caso você queira ser nosso aluno ou nossa aluna do Inglês Libertador. O que você vai ter acesso lá no Inglês Libertador? Basicamente, tudo que você precisa para aplicar tudo isso que eu te ensinei aqui de forma prazerosa e eficaz, tá? Então aqui você vai ter os tópicos essenciais, né? Onde você vai aprender os fundamentos, tem 30 aulas ali, e aí você vai praticar ali com o ChatGPT até evoluir nos tópicos essenciais. A mesma coisa para as conversas do dia a dia, os resumos dos livros, o High Level Lifestyle, que são os 17 tópicos que eu recomendo que você assista, né? As palestras ali, a lista de recomendação de conteúdos que você precisa para dominar os outros sotaques. Milhas para iniciantes ali, onde eu vou te ensinar a dominar as milhas para viajar mais e mais barato. Feedback e suporte individual com inteligência artificial, que só tende a evoluir, é gratuito, você tem acesso a isso em qualquer lugar, tá? E um guia definitivo para sua viagem, suporte na plataforma do curso e muito mais, tá? Exatamente tudo, basicamente tudo que você precisa para se tornar fluente em inglês. Tá dentro dessa plataforma e unindo com essa prática da inteligência artificial, você nunca mais vai gastar um centavo com o inglês, estando dentro do Inglês Libertador. Você não precisa estar, tá? Mas está ganhando agora um desconto de 85% para estar. Como assim? Ó, antes a gente cobrava R$ 1.297 por ano, beleza? Mas agora a gente está disponibilizando uma condição mega especial que é mesmo para abençoar vocês e para vocês saberem que ao fazerem isso vocês vão ser patrocinadores dos nossos projetos sociais, do próprio Inglês com a Bíblia Louvores, que é gratuito, tá? Então você pode fazer o plano anual por R$ 197. Gente, isso daqui dá um desconto de 85%. É um presente mesmo para você, para abençoar você, tá? R$ 197 para ter acesso a tudo que eu te falei por um ano. Esquece, nunca mais vai acontecer isso, tá? Se você tá vendo esse vídeo e se ele ainda tá disponível, porque ainda dá tempo, eu recomendo que você faça agora, porque a gente vai tirar isso aqui do ar. E eu não vou ficar mantendo isso aqui para sempre. É só um presente para você. Aproveita, pelo amor de Deus. Tá? Depois você não vai falar, ai, não tinha como, isso aqui. Gente, R$ 197. Ah, mas eu não tenho R$ 197 agora. Então assina o plano mensal, que é como se fosse a Netflix. R$ 29,70 por mês. Quando você quiser parar, você não vai querer, tá? Mas se você quiser, você pode parar.
paga ali o primeiro mês, você pode fazer esse plano mensal no Pix, no cartão de crédito, do jeito que você quiser, tá? Então assim, ó, isso aqui você tem. E outra, se você não fizer agora, você vai fazer quando? Muitos me perguntam assim, poxa, mas não é melhor terminar o inglês com a Bíblia e Louvores primeiro? É bom, só que é um risco que você corre, porque ano que vem você vai comprar isso aqui, mês que vem você vai comprar, semana que vem você vai entrar e vai estar um outro preço, você vai ter perdido uma grana. Às vezes compensa você pagar uma mensalidade a mais só para não perder essa condição, entendeu? E depois pagar muito mais caro. Então, faz os dois em simultâneo, tá? Não precisa ter terminado o inglês com a Bíblia para acessar isso aqui, tá bom? Então aproveita e já faz logo agora a sua inscrição. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição desse vídeo, junto com o presente que eu vou te dar, que é o quê? Qual que é o presente? O presente é, teacher, eu vi tudo, mas não vou ser aluno do Inglês Libertador agora. Eu só quero o prompt para praticar aquela primeira parte que você me ensinou. Então, você vai clicar aqui na descrição em Saiba Mais. E ali na descrição vai ter o prompt, é só você copiar e colar, tá? Agora, o aluno do Inglês Libertador, ele vai ter acesso a esse prompt e muitos outros, tá? Para cada módulo ali é um prompt. Para cada módulo é uma orientação que a gente vai entregar para o ChatGPT para ele te dar um suporte individualizado, aplicando o nosso método, como se eu estivesse na sua casa. Se você fosse pagar por isso, enfim, isso não tem preço, né? Não teria preço. Mas seria muito mais caro. Muito mais caro do que isso aqui que você está tendo acesso agora, tá? Então, faz a sua inscrição. É importante lembrar que você vai patrocinar tudo que a gente faz gratuitamente, sendo um aluno do Inglês Libertador. E vai garantir que tudo que você precisa em relação ao seu inglês, você vai ter acesso, você vai ter clareza. Mesmo que você queira começar o ano que vem, já está tudo garantido. Passo a passo ali para você acessar tranquilamente, tá? Eu espero que você tenha curtido essa aula. Eu tenho certeza que o que você viu aqui mudou a sua vida com o inglês. Você nunca mais vai ser o mesmo ou a mesma, sendo nosso aluno de Inglês Libertador ou não. Independente. Se você ficou nesse vídeo até aqui, eu tenho certeza que a sua vida com o inglês, das suas próximas gerações, já foi transformada, tá? Coloque isso em prática. Deus abençoe você, sua família. E estando no seu alcance, se inscreva agora no Inglês Libertador para ter acesso ao melhor material, com o melhor método, com tudo que você precisa de mão beijada e aliar isso à utilização da inteligência artificial para praticar o seu inglês aí na sua casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fechou? Um beijo no seu coração. Tamo junto pelo reino. Deixa um comentário aqui do que você achou da aula. E é nóis.